Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Você está chegando em mais um Boteco do Mayhem e hoje a gente vai falar, vamos dar sequência aos filósofos, aos pensadores, essa galera que, se não fosse por eles, não existiria hermetismo hoje, né? Então, a gente está com uma série de convidados para debater grandes filósofos, grandes pensadores, né? Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, ela é gente boníssima, vocês vão amar. Eu preciso apresentar, porque a gente está na segunda temporada, então agora não sou mais eu sozinho, agora a gente está dentro do Boteco Mayhem. Então, salve, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Estou ansioso aqui para aprender um pouco mais sobre Plutarco e não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, apertar o sininho e, caso queira participar do Projeto Mayhem, ir lá no catarse.me/TDC para participar e ter acesso às gravações e todo esse pessoal ao vivo. Diretamente do Espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, queridos. De microfone novo. Microfone novo, agora vai. Da Eclésia Babylon, Bárbara Knox. Eu lia Vox, não sei por que diabos. Boa noite, pessoal. 93. Então, hoje vamos mostrar mais. Vamos ter auspicioso no céu. E você ficou com o microfone da Jéssica agora, que é o seu que está instalando. Enquanto isso, eu vou chamar o outro cara da Eclésia, não tem jeito. Thales Azevedo. Salve, galera, 93. Hoje estou aqui nas trevas, aqui fazendo companhia pro meu amigo Tamuchauskas. E hoje o assunto promete que, não só pelo tema em si, mas também pela nossa convidada, que é fantástica. E diretamente do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita, Tiago Tamuchauskas. Boa noite, galera. Hoje é neoplatonismo na cabeça, é isso? Então vai ser maravilhoso aprender com vocês aqui hoje. E finalizando do outro lado do planeta, literalmente, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konnichiwa para quem está aí no Brasil. Vamos descobrir um pouquinho do porquê Plutarco rejeitou epicurismo. Turismo, não, epicurismo. Epicurismo. Ele tem 3 tratados contra o Epicuro, né? Mas até chama-se Contra Epicuro. Literalmente, contra Epicuro. O nosso último convidado da mesa, Daniel Plácido. Ele veio aqui da outra vez, mas o cara mandou tão bem que a gente trouxe ele para dentro. Ótimo, muito bem. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, com a professora Maria Aparecida. Adquiri o livro, belíssimo trabalho, parabéns, professora. E muito obrigado, gente, espero contribuir de alguma forma. E seja muito bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer, a recepção também calorosa de todos, o convite do Marcelo Débio, né? Estou certa? Isso aí. Débio, né? Agora eu lembrei, tem alguma coisa. E nós temos, e também agradecer aqui a oportunidade de falar sobre Plutarco, sobre um pouco da minha trajetória, que foi o que você havia me pedido também, né? Na nossa conversa. E também estou disposta aqui a responder as perguntas de quem tiver curiosidade sobre alguma obra. Claro que, só para avisar, 227 obras de Plutarco, destas nós temos apenas 44 biografias e 85 tratados, então será compreensível se eu não lembrar de detalhes. Mas eu juro que eu li. Dentro da minha trajetória. A primeira pergunta, que é como a gente chegou aqui. Então, todo mundo. A pergunta é de praxe, né? Então, quando a senhora era criança, ia lá na igreja, pegava a missa, falava com o padre, comia a hóstia e tal. E aí passaram-se 40 anos, e aí está estudando platonismo, né? Plutarco, todas essas coisas do capiroto. Como é que foi essa trajetória? Eu tenho uma trajetória bastante incomum, né?
Até recentemente eu estava organizando um livro com uma amiga e ela quis me colocar dentro da geração ali que ela imaginava que eu era, mas eu não era, porque ela achava que eu era da geração dela, porque eu tenho 54 anos, e ela também bate comigo. E eu falei para ela, não, que ela tinha feito o doutorado dela em 1999, e eu fiz o meu em 2007. Aí ela ficou assustada, todos ficaram assustados, porque achavam que eu era da geração anterior. Eu falei, não, eu sou da geração posterior, por causa da minha idade, né? Daí eu falei, porque eu tenho um caminho que é um pouco curioso, não é, como ele disse, não é o caminho de todos que descobrem o gosto pelo grego, e desde pequeno ou na adolescência. Não, comigo não aconteceu nada disso. Comigo aconteceu assim, que eu sou filha de migrantes nordestinos do Piauí, e nós fomos morar num bairro de trabalhadores, e eu tinha uma cultura de trabalhador, e não tinha a menor, na minha época, assim, a menor indagação de ninguém o que eu ia ser. Talvez porque eu olhasse lá, achava que eu não pudesse ser nada, né? Tem esse lado também. Mas nunca me perguntaram, nem mesmo minha mãe, ninguém queria saber o que eu queria ser. E aí eu descobri na escola, quando eu estava na quinta série, mas eu já tinha uma característica que eu vejo ali em mim, né, porque sempre tem uma característica que faz com que depois você olhe e fale, poxa, era por isso. Eu lia tudo, desde criança. Eu aprendi a ler sozinha com 5 anos. A minha mãe disse que é porque eu assistia o Vila Sésamo, e o Garibaldo tinha uma parte do programa que fazia alfabetização. E eu aprendi, tanto é que eu entrei na escola, isso eu me lembro, eu entrei na escola no SESI, que meu pai trabalhava na Ford, e eu fui estudar no SESI, e eu adorava lá, porque eles davam roupa, uniforme, né, bonito, caneta, tudo que a gente não tinha, assim, né? Até tinha um lugar separado para não sujar, né? Eu tinha esse cuidado. Então, você vai percebendo aí o gosto, né? E a professora percebeu que eu já sabia as letras, que eu já sabia um pouco de matemática, então ela me colocou para ajudá-la na aula. Eu ajudava os meus amiguinhos que não sabiam nem pegar no lápis para escrever as primeiras letras. E depois eu peguei o gosto, eu fui alfabetizar as minhas irmãs. Então, com 7 anos, a minha irmã lembrou, numa ocasião, que eu as ensinei também as letras, as primeiras contas, né? E que isso foi bastante importante, assim, para mim, né, e para elas. E elas lembravam disso. E depois eu tive eu gostava de ler, eu nunca repeti, nunca fiquei de recuperação, né? Essas coisas que todo mundo ficava. Pelo contrário, eu sempre tirava notas muito boas. E aí, na quinta série, eu descobri que eu gostava de história, porque na quinta série começou a entrar a história geral. E eu comecei a me apaixonar por história geral. Aí, na sexta série, quando veio mesmo a história, eu falei, eu quero ser historiadora, né? Quando eu estava já com 10 anos. Aí eu falei, eu quero fazer história. E eu cheguei toda feliz, porque eu tinha vindo, né? E meus pais não queriam que eu fizesse história, porque eles queriam que eu fizesse direito, né? Fizesse direito. Mas aí acabou que, nessa trajetória, os meus pais se separaram muito jovens. Eu tinha 13 anos e meu pai, né, não cumpriu com a parte dele, e eu tive de começar a trabalhar com 13 anos. Mas eu sempre estudei, não parei de estudar. Terminei o colégio com 17 anos, que era a época o certinho, né, que a gente dizia, e sem repetir, né, aquela coisa bonitinha, e querendo entrar na USP, porque eu não sabia, né, nem sabia que a USP existia. Eu fui saber que a USP existia no último ano do colégio. Eu fui saber que a USP existia, porque eu fui para a gente foi conversar lá, o que você vai fazer, tal, não sei o quê. Eu falei, e aí eu só conhecia a faculdade particular, né? Porque meu pai também tinha feito a faculdade paga pela Ford. E ele tinha feito na Faculdade Zona Leste, que chama, né? Que era ali no Tatuapé, ali atrás de um colégio também público que tem ali, que eu não lembro mais o nome agora. E aí eu até falava, vou estudar na faculdade do meu pai.
né, e tal. Mas só que aí eu fui ver que eu não tinha dinheiro para pagar, e aí eu comecei a falar, poxa, não tem. E um amigo virou para mim e falou assim, ó, tem uma faculdade pública aqui em São Paulo, por que você não tem? Está na USP, né? Só aí eu comecei, eu falei, nossa, é difícil. Aí eu fui lá ver o manual da FUVEST, né? Que naquela época eles vendiam nas bancas de jornal, né? A gente comprava o manual da FUVEST, vinha a ficha de inscrição. Na época eu me lembro que era caríssimo. Durante 2 anos, assim, antes de existir a gratuidade, eu mandei uma carta para o reitor, né? E ele me deu por 2 anos a gratuidade da inscrição, né? Porque eu tinha mandado uma carta e ele me mandou. Até eu não acreditei. Eu recebi a carta da USP, assim, muito bonita, né? E assim. Mas aí eu não consegui passar no vestibular, porque a formação que eu tive em escola depois pública, né? Porque meu pai saiu da empresa e tal, não foi suficiente para mim. Então, eu só fui conseguir entrar na USP, né, que eu tentei dos 17 até os 24. Foi quando eu entrei. Ou seja, eu fiz 7 vestibulares, né, para entrar na USP. Então, já dá para ver que eu sou teimosa também, né? E, e aí eu entrei. Daí minha vida mudou, né? Mudou materialmente, mentalmente, porque daí eu fui morar no CRUSP, né, que é a moradia estudantil que tem lá, e para mim é como se assim, sabe o mito da caverna, né, que você sai da caverna, né? Para mim foi isso a USP. Eu saí da caverna, era um outro mundo, era uma outra linguagem, era uma outra perspectiva de mundo, eram outras músicas, eram outros livros, ninguém via novela, sabe? Era uma coisa assim muito, para mim, outro mundo, outro mundo. Mas foi onde eu me formei, né? E me informei e me lapidei como pessoa, né? Como gente, onde eu me encontrei. E aí eu fui na história, eu gostava da graduação, e aí eu fiz uma disciplina de história antiga, me apaixonei por Esparta, daí fui estudar Esparta, né? Fiz uma iniciação científica e o meu mestrado, que deu esse livrinho aqui, que é o Plutarco Historiador, né? Análise das biografias espartanas, que é a minha felicidade maior da minha vida, que foi o primeiro e saiu pela EDUSP, né? Dá para ver aqui, né? E aí... O primeiro livro é que nem o primeiro filho, né? Um negócio assim, maravilhoso. Mesmo depois de ter 1 milhão de livros escritos, ele ainda tem um carinho. Eu sei exatamente o que você está sentindo. E assim, dentro de uma história de que, assim, eu chegar num livro era uma coisa impensável para mim também, sabe assim? E foi lá, porque quando eu entrei na USP, eu tinha o plano, olha só, eu tinha o plano porque eu não queria dar aula em escola estadual, porque todos os meus professores de escola estadual eram pobres, assim, viviam mal. E os professores que viviam melhor eram os professores que davam aula em escola, na minha época ali, né, no bairro, lá no Carrão, onde eu fui criada, né, mas eu mesma também nasci em Teresina, é que eu vim muito pequenininha, né, eu sou teresinense também. E aí, eu queria dar aula nos colégios de padre e madre, né, que a gente dizia, né, nos colégios religiosos. Aí, depois que eu entrei lá, é que eu fui crescendo à vontade. Aí, eu já queria dar aula em escola particular, aí depois eu já queria ir para a escola pública, que é onde eu ainda espero parar, né, numa universidade pública. E daí, então, eu me apaixonei e para fazer a iniciação científica, né, que o meu orientador à época, o Norberto Guarinello, ele pediu para que eu fosse estudar grego, porque eu queria estudar Esparta, Grécia. Então ele disse para mim, olha, para você estudar a antiguidade, você precisa conhecer a língua grega. Aí eu fui para o terceiro prédio, né, porque o primeiro prédio é História e Geografia, o segundo é Filosofia e Sociais, e o último prédio é o prédio de Letras, né, da Faculdade de Letras. E aí eu fui para lá e comecei a gostar, né? Comecei a gostar, aí eu comecei a fazer, eu fiz língua grega, eu fiz literatura grega, fiz alguma disciplina de pós-graduação depois, mas eu não podia largar o que eu havia já começado, né? Até porque tinha uma perspectiva ali dentro, né? Que era eu já havia feito o mestrado, né? Eu já estava fazendo o mestrado quando eu comecei a sentir que aquilo era que eu gostava também.
Daí eu tive de seguir, porque a gente tem uma carreira que vai sendo construída assim, muito dentro do que você faz e cobram de você uma linearidade, uma regularidade, né? O que eu quero dizer com isso? Eu fiz iniciação científica em História Antiga, mestrado em História Antiga, um doutorado em Grécia, para mim, seria muito mais árduo, porque eu teria de dominar o grego para fazer prova de proficiência, uma série de coisas que eu não tinha formação para isso, né? Então, eu terminei o doutorado em História Antiga, e depois houve uma mudança de planos e eu fui parar no meu primeiro pós-doutorado com a professora Maria Celeste lá em Araraquara, na Unesp de Araraquara, que é um centro também de estudo de Grécia, né? De Grécia Antiga, língua principalmente. E depois eu fui fazer com o professor Torrano na USP. Do doutorado, eu também publiquei, né? Pela USP também, aí foi a minha segunda alegria, na verdade a terceira, porque foi muito engraçado. O doutorado demorou um tempo lá no forno da USP, sabe? O pós-doc saiu primeiro que o doutorado. O pós-doc saiu em 2013, que é esse aqui, ó, Plutarco da Malícia de Heródoto, né? Da Malícia de Heródoto, e o meu doutorado é esse aqui, Plutarco e Roma, né? O mundo grego no Império. Esse daqui também saiu pela EDUSP, né? Os três saíram pela EDUSP, então eu fiquei muito feliz, muito feliz. Podia ter até saído por outra universitária, que eu não vou dizer aqui, por outras duas, mas eu acabei ficando com a EDUSP por questão de afeto, né? Foi a USP, como eu disse, né? Foi para mim até tratamento dentário eu fiz na USP, né? Uma série de coisas. Então para mim foi a cidadania, né? Eu tive lá o que todo mundo deveria ter tido. E se não fosse isso, também não teria sido, entende? Porque é impossível pensar num trabalho intelectual sem bolsa, sem financiamento, né? Não dá para você traduzir e trabalhar 8 horas por dia, né? Num trabalho árduo que vai consumir fisicamente, intelectualmente a pessoa. Então, o bolsista está longe de ser o vagabundo que muitos acham que são, né? Pelo contrário, são pessoas que são abnegadas, são pessoas que deixam de ir para o mercado ganhar dinheiro para fazer o que gosta, para realizar um sonho pessoal, e nesse sonho acaba contribuindo para o crescimento da nossa ciência, né? Então, tenham, né, quem está me ouvindo, assim, tenham mais entendimento do que é um bolsista, para que eu sempre, os meus alunos, né, que eu dou aula particular de latim e grego, então são alunos que fazem mestrado, doutorado, né? E eles sempre se queixam de os pais ou amigos ou parentes que ficam minorando o trabalho deles porque eles estão em casa recebendo uma bolsa. Ora, eles estão trabalhando muito, eles estão investindo na formação deles, porque, como eu disse, é impossível alguém trabalhar, que seja 6 horas por dia, e ainda aprender uma língua estrangeira, e fazer a pesquisa, e escrever, e raciocinar. Então, essa pessoa está sendo muito bem, ela está sendo um bem para a sociedade e recebendo muito pouco dela, né, no sentido da retribuição econômica. Você vê, por exemplo, as bolsas da CAPES, do CNPq, estão, acho que há 5 anos, né, eu ouço aí, congeladas. É impossível isso, né? É impossível. E daí, da malícia de Heródoto, que eu mostrei para vocês aqui, que foi meu pós-doc, que eu descobri um tratado, esse tratadinho aqui, que o Plutarco fala muito mal do Heródoto, né? E daí eu quis saber essa história, propus, né, o meu pós-doc para fazê-la, é uma edição muito bonita, é bilíngue, eu me inspirei nela para fazer o Deis e Osíris, né? Vocês podem ver aí com a fitinha, bilíngue, notas, né? As notas não são tão boas como as de hoje, mas também é uma questão de que eu também não era tão boa, né? Isso é de 2010, né? Então, estamos falando aí de 12 anos, que foi o que eu havia dito antes, que nós estávamos aqui, que é a prática que faz, né? O profissional, que faz a gente melhor. E daí, desta tradução, eu fiquei muito apaixonada por Heródoto,
e eu fiquei atrás, durante um tempo, de uma editora que aceitasse comprar um projeto, a minha ideia, de traduzir o Heródoto, né? Porque eu me apaixonei. O Plutarco fez o contrário, né? Ele quis, né, diminuir o Heródoto, mas para mim ele acabou enaltecendo, porque quando eu toquei na escrita de Heródoto, eu achei maravilhosa. E então eu escrevi para várias editoras, né, oferecendo um projeto de tradução, e a que me recebeu, abriu as portas, foi a Edipro, né? A Edipro, que eu já fiz com eles os 5 volumes, o 6º está para sair, né? E nós já fechamos que eu vou fazer, se Deus quiser, só se os deuses não quiserem, né? Acontecer alguma coisa comigo, eu vou fazer os 9, né? Eu já estou traduzindo o 7º, né? Comecei agora, essa semana, porque eu estava muito ocupada com outras coisas, mas o ano que vem nós temos o 7, né? Então estamos mais para o fim do que para o começo. E aí eles capricharam na edição, olha que bonito, ó. Esta é a da Clio, né? Que é o livro 1, né? Capa dura, muito bonito, não é bilíngue, né? Porque aí o custo também ficaria absurdo. Que é o caso do Daisy Osiris, que depois eu tive de pedir um complemento, o povo reclamou, mas, gente, não dá para fazer uma edição de 500 livros, como foi a minha, concorrendo com uma editora, né? A coisa fica artesanal e cara mesmo. Aliás, ficou até barato, né? Pela qualidade. Bom, aí tem o 2, que é o Euterpe, né? Dá para ver? Que bonitinho, também da Edipro. Aí tem o 3, que é o Thalia, né? São as 9 musas, né? Por isso que são 9 livros, para cada um é uma musa, né? A divisão que fizeram no período bizantino foi assim, né? Primeiro a Clio, depois a Euterpe, a Thalia, a 4ª é a Melpomene, né? E vocês veem que eles capricharam, né? Na edição, na escolha, na capa, né? E tal, não tem fitinha, mas, ó. E este é o último, né? Que seria o último, que é a Terpsícore, né? Também ficou bem bonitinho, bem arrumadinho. E, como eu disse, o 6º está vindo aí, né? Eu já fiz a revisão final do texto, então agora é coisa de 1 ou 2 meses, que é o Érato, né? O livro 6, Érato. E aí a Edipro, como ela gostou, graças a Deus o público gostou, né? Então eu cresci dentro da editora por conta disso, agradeço a todos por isso. E aí o que aconteceu é que eu aproveitei para oferecer a ela, né, já que estava, né, algumas, ela parou, porque não deu o dinheiro que ela esperava, mas não importa, porque eu consegui aqui 7 traduções, né, 7? 3? 7, porque uma foi para a 2ª edição, que é essa aqui, Como Tirar Proveito de Seus Inimigos. Aí, por conta desse livro, que estava dando certo, eu consegui essas 7 aqui, né, encaixar essas 7 lá, está ocupando lá o estoque dela, mas pelo menos quem procurar tem, né? Em português, para nós. Algumas são inéditas, né, em língua portuguesa, como o próprio da Malícia de Heródoto é inédito em língua portuguesa, né? Até os portugueses de Portugal compram a minha, porque não tem lá, né? E daí eu fiz essa, e aí ela me pediu, eu não podia negar, aí eu fiz esse Plotino, né? Isso foi uma tradução de encomenda, e outra de encomenda dela também, que é para eu poder passar os plutarquinhos, né? Tudo é uma questão de negociação. Eu fiz a política para eles também, né? Que eles me pediram. Por isso que eu fui, né? A cada pedido deles, eu também encaixava um plutarquinho. Esse me rendeu uns 3, 4 plutarquinhos, maravilhoso, né? Porque ninguém queria fazer aquelas coisas, né? Então, eu fiz. E aí, claro que eu cobrei o meu preço em obras. E é assim, antes que achem que eu esteja rica, isso aqui é tradução, não tem direitos autorais. Direitos autorais eu só recebo quando eu sou autora. Direitos autorais não é direitos tradutorais. Então, a Edipro que está se dando melhor do que eu. Muito bem. Mas é assim que funciona. No mercado é assim. Na Daimon a gente paga direitos autorais para os tradutores. Então. Se é domínio público, para o financiamento coletivo, a gente fugiu desse esquema de editora, distribuidora, etc. e tal, justamente porque as tiragens são muito pequenas, né?
não paga, né? Eu fico brincando, assim, né? Falar tanto quanto eu, mas, assim, eles investiram e o Plutarco não vende tanto. Eles estão lá com, né, como eu brinquei, e é sério, ocupando estoque, né? Ocupando estoque, espaço, dinheiro parado, né? E por isso que eu acabei alternando, porque esses daqui já não ficam parados, né? Esses são Nem me... lindíssimos. esses daqui estão indo bem. O povo, quando conhece porque, assim, o princípio que eu usei no Daisy Osiris de fazer notas explicativas é o mesmo aqui, todas têm notas. Cada livro desse tem, em média, 600 notas, né? Em média, porque ele poderia, existem traduções que são feitas em um bloco só, mas aí você não tem, né, as notas explicativas, e as minhas notas, eu não tenho o pudor de fazer uma nota simples, porque, para mim, como eu venho lá de trás de uma dificuldade, porque mesmo depois que eu entrei na USP, eu tive uma dificuldade para poder engrenar ali e fazer minha graduação, entender o que estava acontecendo, fazer trabalho, né? Então, eu tenho esse passado de que o básico para mim era tudo que eu precisava. Então, eu repasso isso, né? E aí eu vou com as minhas notas em várias camadas, né? Mas não deixo de ir para a base mesmo, porque é até um compromisso pessoal, né? Maria Aparecida, tem uma perguntinha para você aqui. Pois É o não. seguinte, né? A gente viu que você tem aí uma jazida de obra sobre Plutarco, maravilhosa, um trabalho fantástico. Mas eu queria que você voltasse lá atrás, no seu primeiro livro, talvez antes, e contasse para a gente por que Plutarco, o que te chamou a atenção nele? Dentre tantas as Boa. opções que você tinha, por que você encontrou nele esse lugar para você explorar? E uma outra pergunta para você emendar com essa primeira. Se você podia contextualizar historicamente onde que está o Plutarco? Ele é muito depois do Aristóteles? Onde que ele fica exatamente? Ótimo, isso, falar dele, né? Isso, falar dele, porque eu comecei na minha biografia e fui me emocionando. Não, mas fui foi embora, né? maravilhoso, a gente aprendeu muito aqui. Você falou dos bolsistas, então, dá para aplaudir de pé. Porque eu fui bolsista durante muito tempo e eu venho de uma cultura de trabalhadores, como eu disse, então isso não era muito bem visto, como ainda hoje não é. Eles não entendem a magnitude da coisa, assim. Bom, Plutarco, como eu cheguei? Como eu disse, na iniciação científica, eu havia me apaixonado por Esparta e eu fui estudar as mulheres espartanas, né? Como é um trabalho de 15, 20 páginas, não me rendeu um artigo. Eu tenho um artigo falando sobre a mulher espartana, que é exatamente a minha iniciação científica. E, por incrível que pareça, na hora de escolher as fontes, havia 4 principais, né? Xenofonte, com a República dos Lacedemônios, né? Que a Lacedemônia também era um nome dado à região em que estava Esparta, e também era a região que ela havia dominado, então havia essa troca de ora espartano e lacedemônio ser a mesma coisa, né? E então eu falei, o Xenofonte, tinha o Aristóteles com o livro 2, né, quando ele fala da constituição da cidade, por isso também que eu aceitei o Aristóteles, porque eu já tinha um passado com ele. E depois tinha o Tucídides, né, o Tucídides e o Plutarco. Por que o Plutarco? Como eu falei lá, agora eu vou apresentar o Plutarco e aí falar da obra. O Plutarco, ele é um grego, né, que nasceu na Beócia, que fica no norte da Grécia hoje, né, e que nasceu no período romano, né, no período que nós chamamos do Império Romano. Ele nasceu em 40 depois de Cristo e morreu mais ou menos entre 120 e 125 depois de Cristo. Então, ele pegou muitos imperadores, pegou a crise do Império Romano, o ano lá dos 4 imperadores. Ele tem... e aí, o que acontece? Ele escreveu biografias, né? Além dos tratados, porque todos esses que eu mostrei aqui, até agora, são os chamados tratados morais, né? Do Plutarco, que também vocês vão encontrar na internet, chamado Moralia. Moralia, né? No neutro plural, do latim. Então, você vai ter lá, essas obras morais são a manifestação, digamos, filosófica do pensamento plutarquiano,
que vai adentrar o neoplatonismo, como você havia adiantado antes. Então, o que acontece? Plutarco escreve biografias, e essas biografias, elas são, na sua maioria, porque existem de outras origens, mas em sua grande maioria formadas por gregos e romanos. E daí o que ele faz? Ele pega um grego de uma época clássica, ou qualquer, né? Vai do arcaico até o período helenístico, e compara com o romano, né? Então, por exemplo, o Rômulo, que fundou a cidade de Roma, vai ser comparado ao Teseu, que fundou a cidade de Atenas. Então, ele escreve a biografia de Rômulo, escreve a biografia de Teseu e faz a sua comparação em grego síncresis, né? Ele faz lá a sua comparação. E ele tem, né? Continuam aí, 5 biografias de reis e generais espartanos. Então, são a biografia de Licurgo, né, o legislador, bastante famoso. Depois ele tem do general Lisandro, do rei Agesilau e dos outros 2 reis helenísticos, Agis e Cleómenes. Então, eu cheguei nele por essas biografias e adorei. Sabe? Eu achei muito boa a construção das biografias. Ele tem uma parte que não é histórica, mas tem parte que é histórica, mas isso também faz parte do discurso biográfico, né? Existe um texto clássico do Pierre Bourdieu, né? La Illusion biographique, que ele fala sobre isso, que toda narrativa de vida não deixa de ter uma ilusão biográfica, porque nós tendemos a encaixar os fatos dentro de uma linearidade que, na verdade, não existe. Ela é forjada pela memória, né? Daí também isso explica as inconsistências biográficas e tal. E foi aí que eu cheguei em Plutarco, né? Eu cheguei em Plutarco exatamente por conta das biografias espartanas. Por isso que veio o mestrado, tá vendo? Uma análise, porque eu entendi que as biografias espartanas contavam a história de Esparta, entendo, né? Contam a história de Esparta, e que com isso ele, além de biógrafo, ele mostra uma habilidade de historiador, né? Depois eu fui entendendo, porque essa foi a primeira leitura. No doutorado eu faço uma análise já do homem grego que ele é dentro de um contexto romano em que ele é o dominado, né? Em que ele é o dominado e que a cultura romana, principalmente pautada numa cultura mais bélica, mais guerreira, né? Vai desdenhar o grego, né? Vai desdenhar o grego porque o grego gosta de filosofia, o romano não gosta, não é muito afeito à filosofia. Vai desdenhar a guerra de Troia, porque os gregos demoram 10 anos para tomar, né? E os romanos demoravam alguns meses, dependendo do lugar, alguns dias, né? Falando que isso também era por conta da bravura dos romanos. Tem a questão também de alguns, né, manifestarem gostos homossexuais, então isso também vai ser motivo de chacota. O grego também tem uma influência egípcia, no sentido de que ele também gostava da medicina, e o romano vai tratar o grego, que gosta de medicina, como um curandeiro, né? Então, não é um mundo em que a gente tem a tendência, né, porque vê nos livros escolares, de pensar em uma harmonia entre gregos e romanos, cultural, não. São 2 culturas que estão ali se sobrepondo, né, e que parte dos romanos reconhecem, né, a importância da literatura grega, da arte grega, na formação do Império Romano. E é sobre isso que eu falo, por isso que chama Plutarco e Roma, né, o mundo grego no Império, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Então,
esse ponto me chamou bastante atenção quando eu estava lendo um pouco sobre o Plutarco, sobre a questão da cidadania. Como que funcionava isso, né? Que ele recebeu a cidadania romana, mudou de nome, etc. Na antiguidade, o que que isso significava? Qual que foi o impacto disso? Como que isso era visto pelos pares filósofos e historiadores dele? Então, existe uma discussão, né, vamos dividir assim de um jeito mais didático, que é assim. Plutarco era um escritor que queria agradar o Império Romano, ou Plutarco era um autor que queria propagar, divulgar a cultura grega dentro do Império Romano? Há os que dizem que, por conta dessa cidadania, porque a informação de que Plutarco recebeu a cidadania romana não parte de Plutarco. Plutarco nem toca, esse é o argumento de vários autores, né? Que Plutarco nem toca na sua obra, mas também existe a argumentação de que, como não chegou a obra inteira, completa, poderia ter feito menção em outra. Mas nas que nós temos, que não são poucas, em nenhuma delas Plutarco manifesta ou fala dessa cidadania. Existe até, no prefácio da vida de Demóstenes, uma afirmação em que ele mostra que até mesmo a língua latina ele não tinha grande conhecimento. Alguns autores dizem que isso também é uma forma retórica dele, né, de se desculpar de algum tipo de erro, né, no latim, mas que ele conhecia bem porque ele havia circulado por Roma pelo menos por 15 anos. Então, seria impossível, né, 15 anos e ele não ter nenhum conhecimento, ou pouco conhecimento, como ele diz. Mas isso é porque ele quer também, alguns dizem, e eu concordo, se mostrar humilde diante do outro par com Demóstenes, que é nada mais, nada menos que Cícero. E o Cícero é conhecido pela sua elegância no estilo, na escrita. Então, Plutarco meio que não se sente com latim suficiente para analisar, e ele fala o estilo, né, a qualidade. Então, vamos falar do homem público, né, que é essa perspectiva dele. Então, o que acontece é que eu vejo, né, e Plutarco fala isso, já Plutarco, dentro de uma perspectiva, e não só eu vejo, vários outros autores também veem, né, Plutarco sobre a perspectiva de um grego que está preocupado, né, não mais, porque se você pensar nos escritos gregos produzidos no Império Romano, grande parte deles já não é mais da chamada Grécia que nós falamos, né? Os autores vêm de onde, na sua grande maioria? Eles vêm lá da Ásia, né? São autores que vêm de Éfeso, né? São autores que vêm da Síria, da Palestina, autores que judeus, né? O Flávio Joséfo. São autores que são de outras, digamos, nacionalidades, mas que, segundo o discurso deles, receberam uma formação grega, receberam a paideia grega. Então, eles aprenderam a língua grega, eles aprenderam música, eles aprenderam frequentar os ginásios, né? Todos aqueles elementos que faziam parte da cultura grega. Então, o que nós vemos aí, né? Um movimento de resistência cultural, né? Ela não pode mais se dar no plano bélico, né? Porque quem é a Grécia para encarar o poderio militar romano, né? Então ele vai fazer isso pela perspectiva intelectual, que é manter a língua, né? Eles poderiam ter escrito em latim, todos escreveram em grego, né? Os de origem, os que se diziam dessa comunidade, por isso que chama Segunda Sofística e colocam todos lá. E aí a discussão é, eles escreviam para eles, para essa comunidade, ou eles escreviam para agradar o imperador, né? Aí a propaganda imperial, que alguns vão dizer, que eles fazem parte de uma propaganda imperial. Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar nesses termos, né? Porque como se faz, né? Eles dizem que as moedas, né? Tem uma série de coisas assim, mas
Eu não acredito nesse alcance, né? Nesse alcance, porque até a Idade Média, ou até mesmo antes da Revolução Industrial, ou até hoje, em muitos cantos do mundo, não é do Brasil, do mundo, se faz escambo, né? A moeda não se faz necessária. E outro dia eu vi uma reportagem de algumas regiões do Nordeste em que eles têm uma moeda paralela, né? E os bitcoins também não deixam de ser, né? Então, a moeda não é tão assim. Muito bem, mas ela traz o seu recado, né? Ela traz seu recado. Mas eu vejo isso, só para dizer, que fica dentro de quê? De um círculo, que não é uma coisa que abrangente, que domina o povo inteiro, né? E alguns, quando falam também em propaganda imperial, que é igual, fica parecendo que também fica todo mundo, como naqueles filmes que a gente vê de sci-fi antigo, todo mundo zumbi, né? Não pensa mais, não é bem assim, né? Existe a massa crítica também. Mais uma perguntinha aqui sobre o historiador. Sendo ele assim do começo do século, né, do primeiro século, ele chegou a documentar ou falar alguma coisa sobre as escolas de mistério, alguma coisa sobre as escolas de mistério egípcias, o mitraísmo, sobre os essênios? Ele chegou a ir por essa vereda em algum momento? Então, a perspectiva religiosa de Plutarco é bastante interessante, né? Porque ele tem, dentro do Deísis e Osíris, porque como são muitos tratados, né? Primeiro eu tracei um diálogo interno, né? Deu para perceber. Agora vai ser porque assim, como são muitos tratados, né? São 85 que nós temos. Alguns dizem 80 porque eles discutem a autoria, né? Para facilitar o estudo, foi feito primeiro pelo Máximo Planudes no século XVI. Antes já o Máximo Planudes, mas a que mais 13, né, o Planudes, do 13, mas o que mais fica para nós, que somos plutarquistas, é a divisão feita pelo Ziegler, que é um filólogo alemão, que ele divide em categorias. Então, por exemplo, o Deísis e Osíris está dentro da categoria... onde está o Deísis e Osíris? O Deísis e Osíris, aqui. O Deísis e Osíris, né? Aliás, quem tiver interesse, eu ainda tenho alguns exemplares, né? Eu ainda tenho alguns exemplares, que foi uma produção caseira, só 500, né? Tivemos um excedente e eu estou trabalhando com os excedentes, né? E é um livro bilíngue, com fitinha, né? Guarda, bem caprichadinho, né? A fitinha está aqui. Azulzinho também. A gente colocou um olho de Horus para dar sorte para todo mundo, para nós também, né? E daí, junto com ele, existem outros que se chamam os tratados délficos, que nós chamamos, né? Que é o E de Delfos, por que os oráculos caíram em desuso, e o outro é por que a Pítia não profere mais em versos, né? Porque existia na tradição grega, né, o hábito, né? Na verdade, essa coisa do poeta-profeta, né? Já do mundo antigo, né? O poeta também tem o seu quê de profeta. Porque os versos antigo, até a época do Plutarco, ele vai atestar mais ou menos até o período helenístico, depois vai alternando, mas ainda há até o fim do primeiro século, mais ou menos, alguns oráculos que vêm da tradição grega, que só proferia os versos, né, em hexâmetro dactílico, que são os mesmos usados pelo Homero, na Ilíada e na Odisseia. Então, não era, né, uma profecia qualquer, tinha que fazer os versos lá, proferia, né, os versos em versos, e imagino que de uma forma também cantando, né, performática, né? E já no período de Plutarco,
ele já está reclamando, porque como que se dá isso? Está num banquete, né? Sempre o Plutarco também, ele pega o mestre dele, ele cria, né, vários banquetes, e até ele tem um tratado enorme, que chama Assuntos de Banquete, que ele vai discutir coisas que eu até fiquei um pouco assim, curiosa. A primeira pergunta que ele faz no livro 1, né, do Assuntos de Banquete é: quem veio primeiro, o ovo ou o pássaro? Aí eles ficam discutindo. São questões assim, né? Que ele vai colocando e eles ficam discutindo. Aí cita Parmênides, cita, né? Vão ressuscitando, porque aí é que está a questão que eu digo dele, com essa escrita, manter vivo o pensamento de autores que, se não fosse por eles, estariam esquecidos, né? Nós não teríamos... Plutarco, ele é, nesse ponto, por conta disso, uma das maiores fontes de fragmentos que nós temos, né? De filosofia, de poesia disparado a maior de poesia. No caso desse livro de Ísis e Osíris que você mostrou para a gente, ele conseguia, por exemplo, ler hieroglifos? Quão próximo ele estava dos cultos? Não, para ele poder contar para a gente? não. Até tem um autor, né, o Griffiths, que ele vai falar sobre isso, né, que Plutarco não sabe nada de Egito. Ele fala isso. Mas aí, então, por que ele resolve falar sobre Egito, Ísis e Osíris? Primeiro porque Ísis era a deusa mais cultuada lá em Roma, já. Ísis já era cultuada no terceiro, já na Grécia helenística, e Ísis também entra, né? Porque vocês vão ver, né, quem tem o livro, que o Plutarco vai mostrar por que há essa associação. Porque no mito de Ísis, que ele conta, existe um momento em que ela se assemelha a Deméter. Existem outros momentos em que você assemelha a Afrodite, né? Então, ela tem códigos, né, digamos assim, de entrada para esse sincretismo, né? Então, ela vai ser, em alguns, né, que eu tive até a oportunidade que a professora Margarete Bacos orientou, de participar da banca do aluno dela, em que ele mostrava o aspecto maternal de Ísis, né? E a gente vê pela representação também, ela amamentando, né? Então, e que até ele vai mostrar que quem vai se apropriar dessa imagem, né? Que Ísis não era o objeto dela, mas sim Cleópatra. Cleópatra também vai se apropriar dessa imagem de Ísis para se aproximar do povo egípcio, né? Porque, embora a Cleópatra tenha nascido lá em Alexandria, ela não era vista como egípcia porque ela era de ascendência helena, né, grega, e toda a formação dela era também em cima, segundo Plutarco e outros autores, da paideia grega, né? Dentro da filosofia grega. Mas ela sabia, conhecia a cultura egípcia, né? Alguns chegam a dizer que ela falava 14 línguas, né? O Plutarco diz que ela era uma pessoa muito bem articulada, né? E você tem, né, e o Osíris também, né? Tanto é, e tem uma outra figura que não está aqui, mas eu coloquei na introdução, que é Serapis, né? Tanto é que este tratado ele aparece com duas formas grafadas, né? Que também está na introdução que eu fiz, que pode ser de Ísis e Osíris e de Ísis e Serapis, né? Mas aí os comentadores, e eu me convenço disso, porque quando você abrir o livro e for estudar, você vê que, for ler, você vai ver que o Serapis quase não aparece, que a história mesmo é de Ísis e Osíris. Aí eles disseram que isso pode ser erro de copista, né? Ou alguém que não leu a obra. Mas é curioso porque aparece no catálogo de Lâmprias, né? O que é o catálogo de Lâmprias? O catálogo de Lâmprias é o primeiro catálogo de Plutarco, né? Não outros, mas de Plutarco, que ele faz a referência, ele faz a listagem, né? Das 227, por isso que nós sabemos que são 227. E nesse ele coloca as duas grafias. Ele coloca Ísis e Osíris e coloca, entre parênteses, o Ísis e Serapis, né?
Então, percebe-se que ele considera o De Isis e Osíris como título, né? Não poderia, De Isis e Serapis seria propaganda enganosa. E Gente, aí, desculpa a o ignorância, mas antes de outro, passar só para o para falar Matheus, do... Isso, eu só quero para saber falar quem é do... esse Serapis que eu não conheço. É o outro deus do panteão egípcio, então, um deus menor, mas que você encontra referências dele, né, em Hóstia Antiga, lá, né, tem desenhos. Tem em Hóstia Antiga é muito interessante, porque como era um lugar de milionários, né, ali, com casões, né, as pessoas bem sucedidas moravam lá, digamos assim, né, vamos dar esse nome para não ser polêmicos. A gente vai e é minha veia historiadora, né, não dá para fugir dela. Então, o que acontecia? Eles manifestavam a sua religiosidade nas casas deles, né? Porque eu tive lá e é muito interessante. Existe até uma parte de uma mansão, que eu não lembro mais, que ele faz um mosaico todo para o mitraísmo, né? Aí eu estava com um professor italiano, não lembro mais, mas ele ficava explicando, esse chapéu aqui, assim, ficava falando, né? E você acha lá, tá lá em Hóstia Antiga. Quem quiser, eu tenho as fotos, porque o professor me fez fotografar cada blocozinho do negócio, né? E até porque ele disse que queria que eu guardasse para, né, ele também e tal. E tem o outro tratado que chama Perideisdaimonia, que daimonia da superstição, né? Em que ele vai criticar a superstição e que vem em torno desses mitos também, né, desses ritos. E aí, voltando para a questão que eu não esqueci, a parte do Egito dele ter ido falar sobre o Egito, atribui-se ao fato de o mestre dele, o mestre Amônio de Lâmprias, ser um egípcio, né? Ele era de Lâmprias, né? E ele estudou em Alexandria. Tanto é que dizem, né, o Roy de Fon, né, que é um especialista em religião egípcia e neoplatonismo, ele diz que o Plutarco tem um neoplatonismo que, na verdade, é um neoplatonismo egípcio por conta do mestre dele. E que por isso que ele tem esse conhecimento um pouco vago do mito de Deises e Osíris, né? Porque, na verdade, quando você pega o Deises e Osíris, a gente fica esperando que ele vá falar do Egito, né? Ele fala do Egito, algumas coisas, né? Ele não cita o Heródoto, não cita. Ele se contrapõe ao Heródoto. Até fica interessante porque aí você tem umas notas boas, né? Porque você coloca lá o que o Heródoto falou, o que ele falou, ele se contrapõe, parece até que ele quer desdizer o Heródoto, né? E o que ele faz? Ele não pega, por isso que ele não pega o Heródoto também, eu acho, historiador, né? Quem que ele trabalha mais com esse nesse tratado? Com os filósofos gregos, com a percepção da filosofia grega, dos filósofos que os filósofos gregos tiveram de Ísis e Osíris e do Egito. Por quê? Porque, para ele, religião e filosofia são indissociáveis. E para você pensar a religião de modo racional, porque ele quer instituir uma racionalidade, uma certa lógica dentro da narrativa mítica, né? Para, como ele diz, e isso inspirado, na minha opinião, em Platão. Quando o Platão chega lá na República e fala assim: vamos cortar Homero da educação infantil. Por quê? Porque lá ele ensina que os deuses traem, os deuses são invejosos,
né? Um Deus bate no outro, né? Um Deus, um mortal fere um Deus, né? Então tudo isso é como ele diz, uma descaracterização do divino, porque o divino é magnânimo, né? Então, esses sentimentos menores não cabem. E o Heródoto vem com o Solon, e vem com o Tales, e vem dizendo que o Deus em tudo é invejoso. Então, isso não combina com o pensamento já de tentar criar um Deus mais próximo do que nós imaginamos que é um Deus, né? Não um Deus que trai, né? Que mata. Então, é uma perspectiva que o Plutarco traz para o mito de Ísis e Osíris, porque ele diz que existem dentro do mito de Ísis e Osíris narrativas que estão no plano da superstição, que a filosofia não explica aquilo, né? Que não encontra nada dentro da narrativa filosófica que justifique aquilo, né? Então, é como se fosse uma espécie de vamos retirar os absurdos, as superstições. É interessante porque o Plutarco tem um tratado, que é esse aqui, o Preceitos Conjugais, né? Que até foi muito engraçado, porque lá na Amazon, até a editora comentou comigo, estava lá uma estrela. Aí eu fui lá olhar e a mulher falando assim, mas isso aqui é muito para mulher serviçal, ele estava... É claro, gente, é um texto do primeiro depois de Cristo, então ele está olhando a perspectiva do homem ensinar a mulher, né? A mulher não pode falar muito, né? Aquela coisa toda, né? Então, o que você tem de entender? O pensamento de época e alguns conceitos filosóficos que são úteis, né? Por que eu lembrei dele, né? Porque ele fala isso. Ele diz assim, a Timoxena, que é a mulher dele, ela é uma mulher ótima. Ele começa a elogiar e tal. E aí um dos elogios é que ele diz, ela não se deixa levar pela superstição, né? Ele fala isso. Então, é muito, para ele, isso como ele disse, a tentativa de trazer para a religião uma lógica, né? Uma narrativa mítica lógica, né? Como ele diz, não faz sentido, né, dizer que Tífon corta a cabeça de Ísis. Não faz sentido dizer isso. Isso é superstição. Não há nada, né, dentro da história ou da filosofia que justifique uma narrativa como essa, né? Para quê? Para que seja uma narrativa mais sagrada, né? Mais pura, que são palavras que ele usa bastante também, né? Ocios, catarós, né? Professora, ele não questiona o fato de Zeus jogar raios, ele acha ruim que ele mate as pessoas com raio. Isso, exatamente. Por quê? Porque não cabe, isso não é postura de um Deus. Um Deus, ele é magnânimo. Então, ele tem de impor um castigo, mas não um castigo drástico, né? Um castigo com a própria vida, com a própria pena, porque para ele, o castigo, é interessante isso, porque essa percepção do castigo, ela é cristã, né? Ela é cristã. Ele não está pensando no castigo, porque o castigo, como nós, dentro dessa perspectiva cristã, pensamos, é a própria vida ruim que ele leva, por conta dele não ser uma pessoa inteligente, né? Quando o Platão, né? Outro dia eu li, eu não lembro, mas eu lembro da referência que fizeram do Cícero, né? Que falaram em ratio, né? Que falava assim que sem a razão não se vive, né? Que para viver precisa de razão. O que é a tentativa do Plutarco também de dar razão? É também, porque essa ideia já vem no Platão, a ideia do logos, né? A gente tem de ter razão, raciocínio, não pode
simplesmente eu quero cair no plano da doxa, né? Da opinião, do eu acho. Não, a coisa tem de ser raciocinada, né? Para isso, a gente tem o verbo logizo, né? Que dá a palavra lógica. Então, tem de ter essa questão lógica na vida, nas ações, porque a filosofia ela está para nos tornar pessoas melhores, virtuosas, né? De compreender melhor o outro e a si mesmo, de encontrar na palavra, na dialética, no discurso, o meio de se resolver as questões, né? E para que isso se dê de forma satisfatória, é preciso que as pessoas tenham conhecimento da filosofia. É preciso que as pessoas analisem as suas ações. O que são as biografias? As biografias, Plutarco fala, olha, eu escrevo essas biografias. Até é interessante porque eu estou falando, ele muda, né? Agora eu vou voltar no prefácio do Péricles, que ele fala assim, no começo, eu comecei isso, ele fala, eu comecei a escrita dessas biografias, primeiro, em favor dos outros, para que os outros as lessem e tivessem um exemplo, analisassem as ações e aprendessem com elas. Depois, eu percebi, ele falando, eu percebi que ao receber um a um dentro da minha casa, eu também aprendi com eles, né? Eu também aprendi com eles. E aí ele diz, as biografias, elas são para que as pessoas aprendam o exemplo, mas também existem os contra-exemplos. Ele fala, pessoas que a biografia é ruim, mas é justamente para que as pessoas olhem, não é assim, né? Mas aí depois, eu vi uma mãozinha aqui, aí depois, né, ele diz assim, para entender qual biografia deve ser seguida, né? Não diz assim, mas é a ideia. Deve ser seguida e qual não deve ser seguida, daí é com o leitor. Porque se o leitor não tiver uma formação filosófica, ele não terá condições de entender a obra. Olha como ele joga. Né? Ó, eu estou oferecendo, mas se você também não tiver um arcabouço, não adianta, você não vai entender. Daniel. Espero ter esclarecido. Isso. Faz a tua primeiro, Daniel. Aqui a minha eu vou tentar fazer aquela ligação do hermetismo, que muita gente, que às vezes o pessoal jovem, eles acham que o hermetismo veio do Caibalion, que é um treco que está muito lá na frente. E a gente está procurando essa galera que tem estudado os filósofos para traçar essa linha de raciocínio, né, indo lá atrás da Grécia até chegar na parte. O Plutarco é um dos. A gente pretende ainda trazer gente aqui no programa para falar de Platão, para falar de todos os filósofos, né? Então, eu não sei, Daniel, faz a tua primeiro, que daí eu emendo nessa, que eu ia pedir para você explicar um pouquinho dessa corrente, mas eu vou deixar para o final. Obrigado, Marcelo. Professora, eu tenho duas perguntas, né? Primeira, o Plutarco, para os historiadores, a gente sabe que esses termos são muito relativos, né? Ele é um médio platônico? É isso? Né? A primeira pergunta. A segunda, o Próclo, que é do século V, né? Ele é posterior, ele fala na teologia platônica dos teólogos antigos, né? Ele fala de Orfeu, Pitágoras, Aglaufemo, Platão. E eu li em algum lugar, é que eu não achei aqui a referência, está no meu celular, né? Eu estou no computador, que o Plutarco foi um dos primeiros a usar essa expressão teólogos antigos. Então, a senhora sabe a respeito, se é isso mesmo? Poderia comentar, por favor? Na nudez de Osíris. Eu até fiquei foi uma discussão assim, né, comigo mesma, para traduzir alguns termos, né? Que quando a gente pega o Platão, aquele termo ateu, a gente traduz como sem Deus, né? Sempre vem lá, sem Deus, sem Deus. Eu estava usando sem Deus, mas não deu.
teve uma hora que eu tive de usar ateu, né? Então, ele usa ateu, ele usa o teólogo, porque na ideia dele, você vê como você tem de estudar o Deus, né? Não é simplesmente acreditar, né? Mas aí, ao mesmo tempo, como ele sabe que o divino tem um limite dentro da compreensão humana, dentro da razão humana, ele nos conforta, logo no início, dizendo que nós sabemos o que o Deus quer que nós saibamos. Né? Então, conforme-se, porque nós sabemos à medida que o Deus quer que nós saibamos dele, o que nós podemos saber sobre ele, né? Que ele já começa evocando isso, né? Permita-nos, na medida do possível, conhecer um pouco mais, né, de vós. Né? Mas, e essa perspectiva, né, do historiador, você acha muito interessante, porque quando eu comecei a estudar Plutarco, eu recebi muita crítica, exatamente por ele não ser historiador, né? Não ser considerado historiador. Né? As pessoas na minha época, para estudar historiador, né, porque eu era da história, estudava Tucídides, Heródoto, Políbio, Tito Livio, né? Estes eram os historiadores. Nem muito Xenofonte também. Né? Aí depois, acho que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, as minhas obras, as organizações, as coisas foram indo e as pessoas começaram a entender a obra de Plutarco e também ver, porque a própria Enciclopédia de Literatura de Oxford, né, a britânica, reconhece Plutarco como historiador e biógrafo, né, e filósofo. Né. Eu tive a oportunidade de tomar contato com um que é da época do Próclo, mais ou menos, que é o Eunápio, né? Ele coloca, na opinião dele, que ele resolve fazer na vida dos filósofos, vidas e obras dos filósofos, que é uma imitação do que fez o Diógenes Laércio, né? Que o Diógenes Laércio também fez, só que o Eunápio é um pouco mais econômico, não é tão detalhista assim como né? Porque a ideia dele, você percebe, é tentar salvar um pouco as ideias da chamada do neoplatonismo, que ele começa, para ele, né, o primeiro, é o Plotino. Né? O Plotino que vai formando os seguintes, né? A gente tem ali. E o que acontece? Você percebe por quê? Porque o Eunápio ele já está na época em que há uma transição filosófica dentro do Império Romano, do paganismo para um cristianismo pagão, que não chega a ser um cristianismo puro, porque é um cristianismo pagão, porque ele ainda está lá com Platão, com Aristóteles, com Pitágoras e tudo mais, e que é por isso que depois, quando chega no quinto, lá, o Santo Agostinho vai falar, não, isso, né? Aí tem um outro mais para frente que vai falar, que isso aí não é religião, isso é pagão, isso ainda continua com o cristianismo pagão, e eles apagam os pagãos, né? E daí, o que acontece? Ele mostra isso, ele pega, é um artigo que eu escrevi para um livro, que até que saiu agora, pouco, que é esse aqui, ó, Antiguidade Tardia, que eu organizei com a Margarida. Então, a gente fala lá dos escritores dessa época, e eu falo aqui do Eunápio, né? E daí o que acontece? O Eunápio, ele vai mostrar exatamente isso. Ele começa primeiro falando do Plotino e da importância que ele tem para a questão metafísica, né? Da compreensão do ser, do universal, do uno. Depois aí vem os outros que vão seguindo mais ou menos essa ideia, até chegar em alguns, que eu não sei, não lembro, porque eu não sou especialista dessa época, toquei, né? Até chegar em alguns
que já saem dessa perspectiva mais racional, metafísica, já abandona o logos e o universo e tal, e passa para uma perspectiva taumaturga. Então, é como se a filosofia iluminasse, né? O exemplo que eu tenho, aí já pegando um outro que é mais ou menos da mesma época, mas é para trás, que é do terceiro, que é o Filóstrato, que eu também organizei, você viu, né, o livro lá, né? Esse é online, lá pela Federal do Piauí. Aí, o que acontece? O Filóstrato já vai falar de quem? Do Apolônio de Tiana, que é um sábio que, desde pequenininho, começou a manifestar o gosto pelo pitagorismo, né? Ele é um pitagórico, se declara pitagórico, e aí a perspectiva dele passa a ser a perspectiva da alma, né? Que alguns autores vão dizer que também está relacionado com o Timeu do Platão, né? A preocupação com a definição de alma, e eles vão meio que entrar um pouco na mitologia cristã, porque esse Apolônio de Tiana, ele opera milagres depois de um tempo, depois que ele ascende, né, que ele se torna um sábio, ele passa a ser conselheiro dos imperadores, ele cita vários imperadores que tiveram contato com ele e que ele tornou mais sábio, deu conselhos sábios, mas o mais importante dessa história é que na caminhada dele, ele ressuscita a gente, ele cura cego, é muito próximo da narrativa cristã isso, né? Eu achei muito fascinante, mostrando que essa capacidade de cura, né, que os cristãos atribuem a um ser divino, um Deus que dá a Jesus esse poder, ele vai colocar, e os outros da época dele, sob a perspectiva filosófica mental, como se a mente ascendesse a um nível, né, que o humano não alcança. E, olha só, para encerrar a biografia de Apolônio de Tiana, para chocar mais a gente, ele pega, quando Apolônio morre, ele aparece para um amigo no terceiro dia, para mostrar, para provar a eternidade da alma. Né? Então, você vê os caminhos, né, dessa filosofia. E o Plutarco está nesse meio termo, e ele está antes. Ele está preocupado com uma coisa, né? Eu situar o Plutarco, porque aí eu estou falando do Apolônio, do Eunápio, do quarto, e do Filóstrato, do terceiro. E o Plutarco está bem para trás, o Plutarco está no primeiro, né? Então, esse platonismo do Plutarco já não vai ter a ideia de metafísica do Plotino, nem essa transcendência de alma e superpoderes, né, do tardio. Né? Beira até uma coisa de super-herói. Né? Aí você volta para o Plutarco, a preocupação dele ainda está muito presa no Platão, a República e Aristóteles, a política, que é encontrar na filosofia respostas para uma boa cidade, para a formação de um bom governante, da virtude dele e essas coisas. Então, ele está lá ainda no logos e na relação do polites, né, né, que é o cidadão, com a polis. Né? É outra perspectiva, que não deixa, é neoplatônica, porque é uma outra perspectiva, não é a platônica, mas ainda é mais próxima de Platão que as seguintes. Né? Podem falar agora, porque senão eu engato de novo. Eu tenho uma perguntinha, ela é bem simples. Eu não sei se essa informação é correta ou não, mas parece que ele foi sacerdote em Delfos, né? Isso, foi. Eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa relação do sacerdócio dele em Delfos. Como funciona isso e se ele era devoto a alguma divindade específica ou como era isso? Você pode falar um pouquinho disso para mim, por favor? Que aí até vai voltar um pouco a questão que a Bárbara colocou da cidadania espartana,
Deixa eu só romana. incluir uma outra pergunta que complementa a dele. Isso afeta o jeito como ele vê o platonismo? Então, se esse sacerdócio ele tinha uma ideia do platonicismo vem de um jeito, e aí ele muda, a gente vai chegar até no Alma Mundi, que aí ele acha que é maligna, e tem toda essa parada. Isso faz sentido? Influenciou, na tua opinião, o pensamento dele discordar do Platão? Mas isso é uma segunda pergunta, vai na dele primeiro e emenda nessa. Isso. Então, Plutarco, ele serviu durante muitos anos, alguns falam em 10 anos, outros falam em 20 anos, né? Mas fica aí, entre 10 e 20, 15, porque Plutarco, é interessante, né? Ele demorou muito para se casar, porque ele gostava da vida política, então ele exerceu todos os cargos políticos possíveis naquela época, exatamente para provar uma coisa que os romanos criticavam, que diziam que aquele Platão com aquela república é impossível. É uma coisa que, né? Ele fica falando, mas não tem utilidade prática, que é o que hoje acusam, sempre foi uma acusação ao filósofo, de que ele pensa coisa que não é útil. Mas não é útil aos olhos de quem não sabe ver, né? Então, não adianta a gente querer que o outro enxergue o que ele não sabe ver. Mas porque sem a filosofia, nós não teríamos a lógica, o raciocínio humano. As pessoas falam assim, é lógico isso, mas eles não sabem que eles estão falando de filosofia, né? Tem até uma disciplina dentro da filosofia que se chama lógica, né? E já ouvi vários da nova geração, esses donos da Microsoft, Apple e tal, dizendo que usam filósofos, né, em sua equipe, porque eles têm uma outra percepção, uma outra contribuição que alguns empresários ainda não conseguem ver, né? Esse preconceito com as humanas é exatamente porque muito do que a gente faz não é visto, né? Mas é sentido na mudança do pensamento, é sentido no vocabulário, é sentido, né, na escrita, né, na tradução, né? O próprio trabalho, né, de tradução, algumas pessoas não gostam, acham que é um trabalho, né? Mas eu vejo que, além de trazer o clássico para o autor que tem interesse, também é uma forma de você enriquecer a sua língua, porque você traz para a língua portuguesa palavras que não tinham, né? Não tinham. E aí Plutarco foi, né, ele demorou para casar, como eu falei para vocês, ele casou, dizem os autores, já próximo dos 50 anos, né? E porque ele ficou em Delfos. Ele ficou em Delfos, depois que ele exerceu os cargos políticos, ele resolveu se retirar e ele foi para Delfos. E lá, alguns dizem que ele era sacerdote apenas de Apolo, outros dizem que de Dioniso, e outros que eu prefiro também, que ele era dos dois, né? Que ele cultuava e cuidava dos dois. E o zelo dele era tão grande com o lugar que ele recebeu o cargo, alguns dizem que de Trajano, outros dizem que de Adriano, de sacerdote principal de Delfos. E com isso, ele usou esse poder, digamos assim, para conseguir uma reforma, né, que o Adriano fez. Dizem que foi porque a esposa do Adriano gostava de consultar o oráculo de Delfos, e Plutarco se tornou amigo dela e pediu para que ela intercedesse junto ao imperador para fazer a reforma de Delfos, né? E lá, ele também, por conta disso, conquistou os Delfos, né? Os habitantes de Delfos. Então, o que aconteceu? Quando ele... dizem que para agradecer toda esse empenho dele, né? O imperador ou Trajano ou Adriano
concedeu, por meio de um amigo que ele tinha, né, Flávios, a cidadania romana. E ele coloca lá, né, numa inscrição escrita em latim, né, com o nome do Plutarco escrito em latim, né, Plutarcos, Flávios, né, e tal, e diz que eles e os Delfos, os anfitriões, que eram os responsáveis também pelo cuidado do lugar, agradeciam a esse sacerdote principal pelos cuidados, né, com o santuário. Então, esse é o único registro que nós temos dele ter recebido a cidadania romana, né? E isso foi importante, sim, na compreensão dele, porque a gente percebe que quando alguns autores dizem que as biografias foram escritas, né, uma parte delas já antes dele ir para Delfos, né? E boa parte dos tratados já foram escritos depois da ida dele a Delfos, porque aí quando ele serviu Delfos, ele foi a Roma, deu umas aulas, ele também dava aula no sul da Itália, e resolveu se retirar para a Beócia, né, que até ele brinca na biografia de Demóstenes, ele diz, não vou eu nasci em uma cidade pequena e não vou sair dela para que ela não se torne menor ainda, né? Então ele volta para Delfos, não, perdão, para Queroneia, na Beócia, né, que é a cidade dele, volta para Queroneia e lá ele se casa com a Timóxena. Alguns dizem que teve 4 ou 6 filhos, né? Uma filha que morreu, que dá até não, esse saiu na revista lá do Ceará, na Entrelaces, que chama Consolação à Esposa, muito bonitinho. É algo muito raro também na antiguidade, um homem escrever um tratado consolando uma mulher porque perdeu a filha, né? Então é uma coisa muito tocante e nova a ideia, não a ideia de carta consolatória, porque a consolatio já existia na Roma, mas a ideia de um homem consolar uma mulher pela perda de uma filha, né? É muito bonitinho. E está lá, gratuito, aberto, na Entrelaces, no site da Federal do Ceará. Está aberto. E aí, a gente percebe que este caminho religioso para ele foi muito importante, porque até mesmo no casamento, né? Porque quando ele casa, né, com a Timóxena, ele começa a descobrir que a família dela não gosta muito dele, né? Que houve um problema ali entre a família e ele resolve consagrar o casamento dele para que o casamento dele não se dissolvesse, né, mais, e ao mesmo tempo resolvesse a querela entre as famílias. Ele foi com a esposa e alguns amigos para um lugar chamado Téspias, né? E Téspias, no mundo antigo, ali ela fica aos pés do Monte Helicon, que é o Monte das Musas. E Plutarco foi lá porque a cada 4 anos eles faziam uma festa chamada Erotídias, que era uma festa em homenagem ao deus Eros, né? E como as musas ficavam ao pé das musas, eles também celebravam as musas, né? E ele foi para lá para celebrar, né? E é interessante porque ele, como que eu sei disso? Porque ele escreve, isso foi o que eu traduzi com o Torrano lá, né? No meu pós-doc, que ele escreve contando a historinha de um casal, uma história de amor dentro da história de amor dele, né? Porque que ele chega lá, ele vai lá, comemora, a mulher faz os rituais, né? Ele não descreve, né? Porque muitos dos rituais as pessoas perguntam, como que era? Não, ele sempre coloca no plano do mistério, né? Como se aquilo não pudesse ser escrito, não pudesse ser descrito, né? Vocês devem achar muito sobre isso, né? Nas narrativas, né? É como é um pudor, né? Não falo.
Ah, isso eu não vou falar mais, não posso, não é permitido. Eles Sempre falam que isso. chega na parte mais legal, que a gente fala, eles vão falar do ritual e tal, e o cara fala, não, e era inenarrável. Por quê? É sempre assim. Por quê? Porque na Grécia Antiga, e na Roma também, mas principalmente na Grécia Antiga, o sacerdócio era como no Egito, eram famílias. Então, é uma família que tem sacerdote e que vai formando desde pequeno seu filho para sacerdote, vai passando todos os segredos, toda a formação. Então, é uma coisa oral e, ao mesmo tempo, hermética, né? Fechada. E isso não era escrito, não podia escrever, né? Você vê que os livros mágicos, a escrita é muito posterior, porque isso era uma coisa de família, né? Você já formava o sacerdotezinho a hora que nascia, já começava a ensinar, e o segredo é que também fazia com que a família se mantivesse importante, né? E exclusiva dentro daquilo, né? Muito bem. Então, quem quiser saber mais da historinha, essa historinha aqui, Diálogo do Amor, saiu pela Martin Claret, uma edição de bolso, baratinha, né? Que vocês podem conhecer o resto da história, porque a história é muito engraçada. É ele, depois que ele faz lá, encontra os amigos, né, e tal, ele põe o filho, porque, na verdade, ele copia o Platão, porque no banquete, é um banquete que quem narra não participou, né? A mesma coisa, lá do Diálogo do Amor, é uma situação que quem narra é o Autobulo, filho do Plutarco, que não participou da história, mas ele ouviu do pai a história, assim como o outro também ouviu a história, né? O Apolodoro. Aí o que acontece? Ele começa a contar uma outra história de amor dentro dessa, que é eu lembrei do que ele chama de Belo, o Belo, né? É só começar aqui. É o filho, é o diálogo Bacon, isso. É o Bacon e a Ismenodora. O nome dela eu lembrava, mas o dele não. Então, o que acontece? Ele é um rapaz, e aí também já vem um lado do Plutarco que é um pouquinho também, um pouco à frente do seu tempo, num certo sentido. Por quê? Porque o Bacon é um rapaz imberbe, de 18 anos, está saindo, né? Tem pouca barba, ele fala ainda, né? É um meninão. E a Ismenodora é uma viúva, velha, pasmem, de 30 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Acontece que quando eles se apaixonam, porque ele conta que todo dia ele passava cheiroso na frente da porta da casa dela, uma ricona, né, tal. E ela também saía para a janela para ficar vendo o rapaz passar. Aí, mas antes disso, a armadilha que foi Eros, a armadilha de Eros, como que eles se conheceram? A mãe do Bacon queria que o filho se casasse. E o filho não queria saber de casar, porque o filho estava com um amante, um homem mesmo, estava com um homem. E aí ela queria, porque ele já tinha passado da idade de andar com um homem, que já estava na hora de casar. E aí ela pede para Ismenodora aconselhar o filho a se casar, porque Ismenodora era uma mulher inteligente, sabia conversar, e aí a mãe achou que ela pudesse ajudá-la com aquilo. E ela vai conversando todas as tardes, conversa, e o menino se apaixona por ela. E ela por ele, mas elas não podem manifestar isso. E ela foge dele, não quer mais contato. E ele passa na porta, que é a história, que ele começa a passar na porta dela todos os dias. E aí forma-se um debate, que é a história inteira, que é a mãe, o amante e os amigos deles, do entorno, contra o casamento, e o Plutarco e os amigos dele a favor do casamento, porque ele dizia, ela é uma mulher inteligente, ela vai ensiná-lo a viver, sabe aquela coisa assim? Ela também é uma mulher rica,
e não sei o quê, né, dizendo que não tinha interesse na riqueza dele, e ele defendendo o casamento deles dois. E aí a parte mais engraçada, que termina também como no banquete, uma coisa engraçada, uma cena que surpreende e ao mesmo tempo é engraçada. Por quê? Porque está todo mundo lá discutindo e o Bacon estava no começo da discussão ali, né? Prestando atenção, comprando. Aí chegou uma hora que o Bacon saiu da discussão e ninguém percebeu. Ele saiu para ir lá ver, que deu o horário, que ele sempre passava na frente da casa da Esmenodora. Aí ele saiu da discussão e passou na frente da casa da Esmenodora. O que fez a Esmenodora? A Esmenodora já tinha um plano. Pediu para os amigos dela que a hora que o Bacon passasse, que eles o colocassem dentro de um saco e o trouxesse, porque ela ia casar com ele. E montou toda a cena de casamento, né, enquanto eles estavam lá, montou. Na hora que ele passou, o Plutarco é irônico, porque ele vira e fala assim, ele se deixou raptar, porque ele não ofereceu resistência nenhuma. Aí chegou lá, casou, aí eles mandam um mensageiro, que é assim que acaba a discussão. Ele manda um mensageiro chamando todo mundo que estava lá na discussão para a festa do casamento, né? Então, é a parte cômica aí da coisa. E o que ele quis mostrar com isso? Que Eros, porque ele fica o tempo todo falando de Eros, de Afrodite, eles que regem e tal, que quando Eros desperta um amor, não adianta ficar lá debatendo, fazendo, como ele mostra, boicotando, né, forçando. Por quê? Vai acontecer. Né? Enquanto eles discutiam, Eros foi lá e resolveu a coisa, porque eles estavam achando que eram eles que iam decidir se ele ia casar ou não. Né? E aí Eros foi lá e fez a vontade dele, nas artimanhas, como sempre. Então, você percebe aí que esta permanência de Plutarco em Delfos foi importante para a narrativa dele, porque é sempre também, em várias biografias, você percebe o divino se manifestando. Né? O divino. Jesse? Oi, eu queria só fazer a pergunta aqui que o Ed fez no chat, não, o Antônio, na verdade, que ele perguntou se o Apolônio de Tiana realmente existiu, historicamente, assim, eu achei curioso de falar sobre. Então, existe, né, a discussão, e tem o livro desse Filóstrato que está aberto, que lancei faz acho que umas 2 ou 3 semanas, tem um professor, eu tenho como passar os links? Sim, todos os links que você me passar, depois eu pego com você. Para quem está assistindo a gente, vai estar aqui na descrição do vídeo. Que aí também depois eu vou te perguntar, porque também o Rodrigo está ali jogando dinheiro na tela para comprar os seus livros, não está acontecendo nada, então a gente precisa saber onde que a gente acha esses livros. Sim, então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu perdi aqui eu sou meio atrapalhadinha com essas coisas. Eu achei aqui, eu tenho um lugar que chama Academia, que é onde eu coloco tudo que eu tenho em acesso e também as coisas que não estão em acesso, né? Mas os que estão em acesso, vocês vão ver lá o PDF. Aí, onde que eu passo? Eu vi aqui um chat. Isso. Aí, eu vou colocar o do Academia, né? Daí, vocês podem, por lá, que é a minha página pessoal, acadêmica. Então, tudo que eu faço, eu coloco lá, né? Eu coloco lá, e o que está em aberto, vocês vão ver, né? Ele está dizendo que a Esmenodora devia ser gata, aí ele fala que era muito gata, muito bonita. Então, aí eu acabei esquecendo a pergunta, desculpa, que você falou que Jéssica, perdão. Imagina, se o Apolônio de Tiana, ele é realmente uma figura histórica, se ele realmente existiu. Isso, agora eu me lembrei, foi por isso que eu falei. Aqui vocês vão encontrar nesse site o livro do Filóstrato, e lá tem um professor, um arqueólogo, que mostra
indícios, mas são tardios, né, da existência do Apolônio de Tiana por conta de uma pintura, né, uma pintura que ele encontrou, né? Então, ele tem lá 4 imagens. É até interessante porque numa delas tem o Plutarco também, assim, nas imagens, né, dentro de uma caverna, né, que foi descoberta no século XVI. Né? E aí eles apelidaram de Caverna dos Sábios, né? Mas é discutível. Alguns dizem que é fictício, pela própria história, né, parece um pouco fictícia, né? Mas, às vezes, a figura pode ter existido, e aí né, a história em torno dele ser, como diz o Plutarco, cheia de superstições. Ter uma história muito doida não faz com que ele seja personagem fictício. Daqui 500 anos o pessoal vai olhar as Kardashian, se não tivesse os registros do que elas fizeram, você ia achar que elas são um personagem fictício, né? É porque quanto mais se afasta do tempo, né, mais as histórias, né? Na minha época a gente falava, né, um conto, um ponto, um ponto, um conto, né? Tinha uma coisa assim, né? Que você cada ponto um conto, isso, cada ponto um conto, era assim que a gente brincava. Professora, a gente podia ficar escutando a senhora a noite inteira, porque é hipnotizante, assim. A gente já está quase chegando no nosso limite de tempo. Então, não, você vai vir mais vezes, não tem, isso aí já foi unânime aqui, o pessoal estava votando. Mas eu queria... Eu venho, eu também adorei, eu achei vocês muito legais, muito bom. Então, eu vou fazer as considerações finais da gente, e aí daí a gente passa a palavra. Rodrigo Elutarque, são suas considerações finais. Que aula fantástica, que didática simples, gostosa. Nossa, foi Dá para ficar escutando a noite inteira. Porque a gente faz uma pergunta, daí ela vai respondendo, aí ela vai caminhando e vai colocando o conteúdo, aí dá uma ilustração de como é que estava. É maravilhoso, só vai... Nossa, se eu não tivesse que trabalhar amanhã na escola bem cedo, eu ficaria aqui mais tempo. Nossa, muito bom. Muito obrigada pelo carinho. Da próxima vez a gente começa mais cedo, então. Robson Belli, suas considerações finais. Aula fantástica, sensacional mesmo. Muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe para a gente hoje. Vou dar uma estudada mais, inclusive, nas musas, que me interessou muito. Não, essa parte das musas vai voltar só para um episódio só das musas. Não, é fantástico, sensacional. Quero elogiar também o curso do Daniel, o curso de hermetismo, né, que entrou na Daimon agora. Que curso sensacional. Galera, peguem esse curso. Sério, vale muito a pena. Tá? É muito bom mesmo o conteúdo. De ontem para hoje, que me foi liberado o acesso, assisti 6 horas. Então, lembrando que eu vi o acesso às 8 da noite. Aqui para mim são 10 da manhã agora. Então, se eu assisti 6 horas, vocês devem imaginar o quanto eu dormi. Então, sensacional. Muito bom mesmo o curso. Eu acho muito legal essa pegada mais acadêmica, passar o conhecimento, trazer os filósofos, trazer toda essa questão. É sensacional. A professora Maria Aparecida traz isso de maneira sensacional para a gente. E eu espero realmente que ela volte para falar das musas, porque eu realmente estou bastante interessado no assunto. Bárbara Knox. Opa. Desculpa, te cortei, Maria. Não, é porque eu lembrei de um texto que eu escrevi que fala exatamente, que é bastante interessante, que ele fala do banquete, da importância das musas no banquete, né? Das musas, do vinho, de Afrodite, de Eros, né? A gente podia brincar com essas histórias de banquete. Bárbara Knox, suas considerações finais e o que é a Eclésia Babylon? Eu amei. Eu me senti uma década atrás de volta à universidade. Bom, foi realmente muito prazeroso, assim, sensacional o conteúdo, passado de uma maneira tão leve, tão bacana. E eu já quero os livros, eu quero os livros, inclusive físicos. Eu preciso de Osíris. Nossa, eu quero todos os livros. Eu vou pôr meu e-mail aqui,
Daí vocês entrem em contato comigo para falar sobre o livro. Os outros eu não tenho, aí vocês já, né? Aí tem que a gente junta. Ainda tem para vender nas editoras ou eles estão esgotados? Não, eles têm, não sou tão popstar assim, não. Ainda tem lá. Não é. Não é. Não, comprem, por favor, comprem. Não, a gente vai caçar esses links. O Thiago é bom nisso daí. Aí acho que amanhã ele já me passa a lista dos livros e com tudo. E quando a gente colocar isso no ar, para quem estiver interessado, vai estar todos os links bonitinhos lá de onde comprar. Isso. E falta as falar editoras do que também é a não Eclésia, nos dão né? muitos livros, né? Não nos dão muitos livros. Fica assim. Poxa, foi rápido, né? Foi rápido. Então, vamos lá. A Eclésia é uma instituição religiosa independente, gnóstica e telêmica. A nossa figura de culto central é Babylon. Então, se você quer ter uma experiência num grupo bastante receptivo, sério e comprometido, junte-se a nós. Todas as informações estão no site aqui, 4gsanctuary.com. Pode falar comigo diretamente no Instagram também, é @vesta.nox. Eu quero deixar um convite para quem está aqui e para quem está assistindo depois pode buscar as gravações também. Amanhã eu comemoro 2 anos do meu perfil no Instagram, e aí eu vou emendar 2 lives. Uma às 18 horas no YouTube, no canal da Boda Metra, né? Que Robson e Thiago fizeram a ponte aí comigo. E estarei falando de Babylon às 18 horas e às 20 horas, 18h30, e às 20 horas no meu Instagram, junto com a Manu Elias, falando sobre mulheres na magia, passado, presente e futuro. Maravilhoso. E por falar em mulheres na magia, Jéssica Puga, suas considerações finais e o que é o espelho de Circe? Primeiro, queria agradecer a professora, amei demais a palestra, e o pessoal também gostou muito, que está todo mundo aqui no chat elogiando demais. Aqui, ó, eles falando que quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Que a impressão foi essa, passou bem rapidinho mesmo. Bom, o Espelho de Circe é um grupo que a gente também se junta para falar mais sobre a nossa trajetória nesse processo de estudo de magia, de ocultismo. A gente tem um grupo para mulheres e um grupo de homens, que é separado, onde a gente pode se encontrar e trocar coisas. A gente está sempre desenvolvendo esse trabalho. A gente está fazendo agora também vídeos, criando conteúdo. Então, para você conhecer um pouquinho mais, espelhodecirce.com.br. Então, entra lá. Fantástico. E hoje também eu tenho que agradecer a presença do Daniel Plácido, que, se não fosse por ele, não teria feito a ponte com a professora Maria Aparecida. Então, Daniel, suas considerações finais. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, Robson, muito gentil ao falar do meu curso. É uma gravação bem simples, mas feita com muito carinho. E eu não sabia bem o que fazer com aquilo, e apareceu o Marcelo, dando aí um espaço. Muito, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Robson. Queria agradecer também a professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que eu já conheci o trabalho dela pela internet, já admirava ela depois da aula de hoje, conhecendo um pouco da história dela, uma história de coragem, de determinação, eu admiro muito mais. E ela, inclusive, disponibilizou o livro gratuitamente em PDF, além da edição impressa, né? É verdade. O pessoal que colaborou. Ela foi generosa também, disponibilizou para o pessoal que perdeu, não teve como comprar. E estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite mais uma vez. Parece que eu conheço vocês há 20 anos, né? E é a segunda vez que eu estou aqui. Obrigado. Talvez mais. Mas aqui tão a gente, acolhedor, né? Eles são tão acolhedores. A gente acha que a gente estava aqui desde outras vidas, assim. Pode, é verdade. E lá nos calabouços do Morte Súbita tem Plutarco? Tem um monte de coisa lá. Olha, Maria Aparecida, queria agradecer muito o tempo, o seu conhecimento que você passou para a gente hoje. Com certeza você ganhou muitos admiradores. E assim, a gente recebe muita gente aqui no Projeto Mayhem, e as palestras que eu mais gosto, né, os papos que eu mais gosto é quando chega alguém e fala assim, olha, tá vendo essa portinha aqui? Aí a pessoa abre a portinha e tem um País das Maravilhas lá dentro, você quer entrar e não quer mais sair de lá. Aí já tá todo mundo querendo ler sobre Plutarco. Eu até vi um dos livros que você mostrou aí, Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos. Fiquei curioso com esse título aí, deve ser interessante. Você comentou que quando era pequenininha você aprendeu a ler assistindo televisão, né? Foi. A gente tem uma coisa em comum, então. Eu também assistia televisão quando era pequenininho. Mas é isso, muito obrigado.
E agora ficou a dúvida que fica para mim agora, é para o Marcelo, na verdade. O que é o Projeto Mayhem? Então, o Projeto Mayhem, ele começou com um bando de curioso que, nas épocas do Orkut, a gente juntava gente de todos os tipos possíveis, filósofo, historiador, telemita, budista, satanista, tinha de tudo para discutir e debater magia e filosofia, né? A gente junta... Eu gosto muito dessa parte do hermetismo, cabala, mas como a professora viu aqui, tem de tudo, né? Então, cada um especializado numa área. E aí o Mayhem foi se desenvolvendo. A gente está fechando em 4. É que, obviamente, saiu a Hermetismo 15, mas ela está lá na sala e eu, idiota, vim gravar e esqueci lá. Rodrigo, fala um pouco para você poder mostrar a revista. Eu prometo que no próximo vídeo eu trago. Mas a gente começou a se juntar e fez um projeto do Catarse, de financiamento coletivo, que era para publicar justamente esses textos. Então, o Robson escreve, a Bárbara, o Tiago, agora o Daniel vai mandar uns textos para a gente, só que não tinha onde publicar, então acabava ficando o texto assim jogado assim, www.blogspot.net/index, não sei o que. E aí a gente se juntou e com o dinheiro desse financiamento coletivo a gente pagou o ISBN e faz uma publicação. Então, como eu falei, é pequena, tem tiragem de 600 exemplares e ele é distribuído para os membros. Então, é como se fosse uma cooperativa de um livro que traz os melhores textos que a gente consegue reunir a cada 3 meses. E aí, nesse meio tempo, a gente tem grupo do Telegram, o pessoal vai discutindo. A gente paga o pessoal que edita esses vídeos que a gente grava, então isso vai para áudio, vai para o Spotify, distribui, né, e também paga toda a hospedagem, tudo. Então, basicamente, o Mayhem é uma galera que quer estudar e quer conhecer gente nova. Então, esse episódio, né, essa tua entrevista, é de número 307. Então, a gente já tem mais de 300 entrevistas de tudo que a senhora puder imaginar. De filósofo, de historiador. A gente entrevistou padre, entrevistou budista, então eu queria voltar religioso. aqui. Então eu quero voltar aqui, mas não falar de Musa. Eu quero voltar aqui para falar de Heródoto. Fechou, tá? Já de vamos Heródoto, agendar. Já tá? está marcado. Que é o meu novo, é o Ricardão do Aí, Plutarco. Tá lá na sala. Não, vamos com certeza. Espera que minha esposa foi buscar a revista. Obrigado. Essa aqui é a mais nova. Então, você vê, atrás, a gente tem... São 8 sites de hermetismo que se juntam e aí cada um vai publicando os textos e procurando. A gente faz uma diagramação bacana. E aí a galera sabe que então esse é o produto final. Mas nesse meio tempo a gente se diverte muito, tem grupo de discussão, o pessoal sugere pauta. Então esse é o Projeto Mayhem. Quem quiser fazer parte, catarse.me/TDC. É isso, professora, quero agradecer de coração e com certeza a gente vai te ver bastante por aqui. Mas eu gostaria de falar do Heródoto. Tá? Então, já porque o Heródoto também é fascinante. É fascinante. Então, 2 vezes você vai ter que aparecer. Uma para falar de foto e outra para falar das musas. Não consegui sair pela tangente, né? Foi o que o Thiago falou. Acho que muita gente que veio ver esse vídeo não fazia a menor ideia de quem era Plutarco. E agora, depois de 2 horas, a gente está olhando e falando, nossa, quanta coisa legal que esse cara fez, o que ele produziu. E muito do que ele produziu, depois a gente vai encontrar ressonância nos outros. Né? A palestra do Daniel, que ele falou do Marcílio Ficino, então ele puxa muita coisa daí. Então a gente está vendo o fio da meada sendo construído. E essa acho que é a beleza, né? Acompanhar isso ao vivo. Verdade. Bom, e também, bonitinho, sobre as musas eu vou ter de estudar mais, viu? Agora, sobre o Heródoto, eu falo como Plutarco. A primeira do Heródoto, depois você que vem a musa. Bom, brigadão, galera. Robson, Bárbara, o Thales, que precisou sair, ele teve uma emergência, o Rodrigo, a Jéssica, o Thiago e Daniel, e a professora Maria, e vocês que acompanharam a gente até agora. Não esquece, então, de novo, dar like, segue o canal e a gente se vê de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.